Nessa aula, nós iremos falar sobre a interferência interna, que são as crenças limitantes. Existem crenças que limitam e crenças que te impulsionam. E o que são crenças? Crenças são ideias e informações que foram armazenadas no seu cérebro reptiliano, lembra aqui, ó, no seu cérebro reptiliano, que é responsável por todas as funções automáticas no nosso corpo. Por exemplo, dormir, respirar, andar, pela fuga da dor ou a busca pelo prazer, são baseados nas informações que estão registradas no nosso cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano é responsável pelo nosso piloto automático e por isso ele é responsável pelas nossas ações automáticas, pelas nossas reações automáticas e pelo nosso comportamento. A maneira que nós nos comportamos diante a vida, diante as situações que nos acontecem, estão associados com o quanto de informação, que é aquele pacotinho de informações que foi registrado no nosso piloto automático, que é cérebro reptiliano. A partir do momento que essas informações foi registrado no seu inconsciente, você acredita como absoluta verdade. Porém, esse cérebro, o nosso reptiliano, ele não sabe o que é real, o que é imaginário. Todas as percepções ao longo da vida, até mesmo as percepções que foram geradas no ventre da nossa mãe, ficaram registradas nesse piloto automático. Por isso que algumas vezes você quer fazer uma coisa, você fala que vai fazer, mas na hora de fazer você não consegue fazer. Você fala que você quer crescer, quer prosperar, quer enriquecer, quer ganhar mais, quer passar no concurso, quer emagrecer, quer ter um relacionamento saudável, um relacionamento abundante, mas sempre dá um jeitinho de se sabotar. Por que você se sabota? Por que você não faz? Exatamente por essas informações que estão registradas aí. Quando um determinado pacotinho de informação, que é um quanto de informação, é registrado no seu piloto automático, no seu inconsciente, você aceita aquilo como verdade e ignora todas as outras coisas. Essa é a função do automático. Por exemplo, quando você aprendeu a dirigir, você ficava ali totalmente presente, usando muito racional cognitivo, para passar a marcha, pisar no freio, embreagem, olhar no retrovisor, no acelerador, olhar para os dois retrovisores, olhar para trás, para frente, olhar para os lados, dirigir. E aí, o que acontece? No início foi muito, você prestava atenção, porque usava mais o neocórtex pré-frontal, e você fazia tudo prestando atenção e era tudo muito mais tenso. Uma vez que você repetiu aquilo pelo menos 21 vezes, ele foi criando uma nova conexão sináptica, foi formada com aquele aprendizado, e esse aprendizado foi registrado no seu cérebro reptiliano, que é o seu piloto automático. Uma vez que ele foi registrado, não importa se você aprendeu a dirigir de maneira certa ou de maneira errada, aquela informação foi registrada ali no automático. Ao longo do tempo, você vai fazendo aquilo sem perceber, sem prestar atenção, sem ter consciência para você fazer outras coisas. Enquanto o seu inconsciente está fazendo esta ação, o seu racional, seu consciente, ele está livre para fazer outras coisas. Nós já falamos sobre as funções do racional, sistema límbico e reptiliano. Hoje nós iremos falar, se aprofundar mais no reptiliano, porque as nossas crenças estão registradas ali. E são essas informações que está determinando o resultado que a gente tem na nossa vida. Quem está criando a sua realidade? Você mesmo. Consciente ou não, você está criando a sua realidade através das informações que estão aí dentro. O bom disso tudo é que nós podemos, através da neuroplasticidade, da plasticidade neural, nós podemos ressignificar. Isso é maravilhoso. Agora vamos lá entender essa dinâmica, como tudo acontece aí dentro, para que você possa identificar e ressignificar. Tina, quando isso se torna um problema? Quando você não tem consciência, não trouxe para a consciência as informações que estão registradas aí no mais profundo da sua mente, que é no seu cérebro reptiliano. Então, você se esforça para melhorar e não consegue melhorar.
Quando está tudo fluindo, tudo indo bem, você dá um jeito de se sabotar. E isso pode ser em relação a ter dinheiro, a prosperidade, a ter um relacionamento saudável, a ter saúde, a crescer nos seus negócios, até mesmo a maneira como você se comporta, se relaciona com as pessoas. Tina, mas como isso acontece? Como essas crenças são formadas? Vamos lá. Começou com um evento ou um fato que pode ter acontecido com você ou até mesmo com a sua mãe quando você estava na barriga da sua mãe. Este evento, esse fato teve uma percepção, que vieram carregados de emoção. Essas emoções podem ter sido positivas ou negativas. As emoções negativas, muitas vezes, elas estão associadas a cortisol, adrenalina, né? Porque causa estresse, ansiedade, depressão, pensamentos negativos, e entre outros, né? Ou sentimentos bons que vieram carregados, que foi liberado os neurotransmissores, oxitocina, que é oxitocina, beta-endorfina, dopamina, que é o hormônio do prazer, da alegria, da felicidade, da ação, do bem-estar. Isso formou uma memória emocional. Essa memória emocional carregada, dotada de sentimento, emoção, foi registrada no seu inconsciente e associada a determinados estímulos, que pode ter sido palavras, imagem, lugares e até mesmo pessoas. Então, para você entender a dinâmica, vem comigo. Imagine que você está no ventre da sua mãe, lá na barriga da sua mãe. E a sua mãe, ela acabou de descobrir que ela está grávida. Dependendo das condições que está acontecendo do lado de fora, ela vai ter uma percepção e essas percepções vai liberar neurotransmissores que vai gerar emoção. Exemplo, então, dependendo da situação que está acontecendo do lado de fora, essa mãe ela pode sentir vergonha, culpa, timidez, estresse, ansiedade, sentimento de abandono ou querer abandonar esse bebê, medo da exposição, medo de ser criticada, medo de ser julgada, medo de não ser aceita, medo da exposição, dependendo da situação, dependendo dos acontecimentos. Às vezes ela pode sentir tristeza, estresse, ansiedade, agitação. Então essas informações, essas percepções que foram geradas mais emoções, ela passa pelo cordão umbilical para o bebê. E essas emoções são emoções que estão geralmente associadas com cortisol, adrenalina, em alguns casos acetilcolina, vai gerando um registro que está ligado àquela percepção da mãe, que gera um pacotinho de informação junto com aquele sentimento, seja esse sentimento bom ou ruim, sentimento em relação à paternidade, sentimento em relação a dinheiro, sentimento em relação à escassez, sentimento em relação à abundância, sentimento em relação à alegria, sentimento em relação à falta, N situações. Então, ele forma um pacotinho de informação, quanto de informação, e essas informações serão registradas lá no cérebro reptiliano. Mas, por outro lado, imagine você que a sua mãe acabou de descobrir que está grávida e ela queria muito, então ela sentiu muita alegria, amor, felicidade, entusiasmo, vontade de mostrar essa barriga para todo mundo, que a barriga crescesse logo, e fez planejamentos bons, planejamentos em relação ao bebê, colocava músicas saudáveis para esse bebê ouvir, colocava, alisava, dava carinho, dava amor. Essa gestação foi regada de muito amor. Então foi liberado oxitocina, dopamina, beta-endorfina, que são os hormônios neurotransmissores da alegria, da felicidade, do prazer, da ação. Essas informações, elas também foram registradas com um pacotinho lá de informação inconsciente. Porém, algumas sensações são mais recorrentes, né? Ou um forte impacto emocional, ou situações recorrentes. Então vai ficar armazenado aquilo que foi mais recorrente. Essa carga de emoção, ela pode ter sido boa ou ruim. E essas informações foi registrada através do DNA. Tina, o que é o DNA? O DNA é uma molécula que contém informações que coordena o desenvolvimento dos seres vivos. A função do DNA é armazenar
e transmitir para descendentes as informações genéticas do organismo. Tanto a carga genética da mãe como a carga genética de antepassados. Então, o mesmo padrão que aconteceu com a avó, acontece com a mãe, às vezes acontece com a filha, que pode ser padrões parecidos em relação a dinheiro, maneira como se comporta em relação a dinheiro, se comporta em relação a relacionamento, se comporta em relação à vida, se comporta em relação a ela, muitas vezes vem carregado na genética. Então acabam ter comportamentos parecidos. Agora vamos voltar lá para a barriga da mamãe. O cérebro do bebê, ele começa a se formar os primeiros 22 dias de gestação, onde ocorre a organização das sinapses neurais, que são os pontos de comunicações entre os neurônios. As sinapses, elas podem ser químicas ou elétricas, em função do tipo do sinal que ela passará pela célula pré-sináptica ou pós-sinápticas. Essas sinapses neurais, elas são os pontos de comunicação entre os neurônios. E então começa a desenvolver o sistema nervoso central do bebê. Dependendo do tipo dessas conexões, ele pode estabelecer de 1 a 100 mil conexões sinápticas e estabelece 10 mil conexões. Sinapse é a região localizada entre os neurônios onde agem os neurotransmissores. Os neurotransmissores são mediadores químicos, onde é transmitido o impulso nervoso de um neurônio a outro ou de outro neurônio para uma célula muscular ou gradular. Esses impulsos eletromagnéticos, elas geram uma emoção. Então, o bebê nasce com 100 bilhões de neurônios e na vida adulta transformam-se em 20 bilhões de neurônios. Mas, Tina, o que acontece com os outros 80 bilhões? Elas vão se danificando com o tempo, por não utilizar esses neurônios ou por utilizações químicas que destroem esses neurotransmissores. E pode ser também por estresse, ansiedade, pensamentos negativos, entorpecentes. Para quando nós completarmos essa informação, então nós somos o resultado daquilo que nasce com a gente, todas aquelas histórias dos nossos antepassados, pais, mães, avós, bisavós, com as crenças que eles tinham, aquilo que eles acreditavam, as experiências positivas e negativas que eles tiveram no decorrer da vida, que eles acreditavam, e os intensos impulsos eletromagnéticos que foram gerados sentimentos e emoções na gestação e que foi formando sinapse neural de aprendizado e que pode ter acontecido por um forte impacto emocional ou por uma ação repetida de padrão. Somado a isso, temos os hábitos dos nossos pais, comportamentos, pensamentos, atitudes da nossa família e de determinado ambiente que passamos grande parte da nossa infância, pois nós adquirimos hábitos e amplificamos os nossos sentimentos e emoções, uns bons e outros não tão bons assim, do ambiente em que estamos inseridos e fomos expostos a essas informações repetidas vezes. Isto criou um pacotinho de informação dotado de emoção, sentimento e energia associado às palavras e ações externas. E isso pode até ser também hábitos e costumes do ambiente que estamos inseridos. Por exemplo, ambientes religiosos, ambiente da escola, grupos de trabalhos, amigos intelectuais, música que ouvimos e entre outros. Isso pode nos influenciar positivo ou negativamente. Isso pode nos impulsionar ou pode nos puxar como uma âncora. Mesmo que nós não quiséssemos ser, nos comportar ou agir daquela determinada maneira, nós nos moldamos ao ambiente em que estamos inseridos.
Entende? Os grandes eventos, as grandes histórias que no decorrer da nossa vida foi gerado um forte impacto emocional ou por uma ação repetida de padrão, depende da percepção e o impacto inconsciente que foi armazenado no nosso inconsciente, no nosso cérebro reptiliano. Dependendo da situação, dependendo do impacto negativo que vai vindo repetido várias vezes na nossa vida, algumas sinapses neurais começam a corromper as estruturas desse filamento. E é nesse caso que a gente começa a perder coisas importantes da nossa vida. Um grande exemplo disso é aquele filme Divertidamente. Divertidamente é um ótimo filme que você pode assistir e entender como acontece lá, de uma maneira bem divertida e dinâmica, os neurotransmissores, como acontece dentro da gente, da alegria, da tristeza, do nojinho, entre outros. Mas, através da plasticidade neural, nós aprendemos e desenvolvemos técnicas para estruturar uma nova estrutura neural. Por quê? Quando uma nova estrutura neural, com novos aprendizados, com novos hábitos, com novos comportamentos, com novos sentimentos que são escolhidos por nós para colocar nesse lugar, e isso dá forma aos nossos novos comportamentos. Essa nova estrutura neural é criada, é formada ali e assumindo o local da estrutura neural danificada. Gente, isto é fantástico, porque nós podemos co-criar a nossa vida, os nossos próprios termos, de maneira consciente, uma vez que identificamos aquelas interferências internas que está fazendo a gente agir de uma maneira que nós não queríamos, que está fazendo a gente nos paralisar, ficar patinando pela vida, né? A gente pode mudar de maneira consciente, limpar aqueles filamentos da estrutura neural danificada e colocar uma nova estrutura neural no lugar. Essa nova estrutura neural que foi formada naquele lugar, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Lembra? As informações que estão registradas no nosso cérebro reptiliano, que é o nosso piloto automático, ele não filtra o que é real, o que é imaginário, ele não filtra o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, mas uma vez que passou pelo nosso racional e entrou no inconsciente, ele vai agir como se fosse verdade absoluta. Então, às vezes acontece o filamento, as informações lá que está como foi danificada. Às vezes tinha uma informação boa ali, de alegria, determinação, vontade, e no meio do período, no meio da sua vida, aconteceu um grande impacto emocional, uma negativa, e foi registrada, uma nova estrutura neural foi formada naquele lugar. Só que às vezes a informação não é boa. Aí o que acontece? O que você começa a pensar? Nossa, eu não era assim. Eu era tão feliz, eu era tão contente, eu era tão ágil. Eu fazia as coisas, eu era determinada, eu trabalhava, tudo na minha vida dava certo. Olha, eu tinha muito dinheiro, eu tinha bons amigos. Nossa, eu era tão amorosa, eu era carinhosa, eu era mais paciente, eu era mais gentil. E o que aconteceu comigo? Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu não sei como eu me perdi no meio do caminho. Eu não sei como eu fui me perdendo de coisas importantes na minha vida. Eu não sei, eu não tenho força, eu não tenho energia para fazer as coisas que eu fazia antes. Mas por quê? No meio do caminho, muitas coisas negativas foram acontecendo e você foi permitindo. Você não tinha consciência ainda que você estava criando a sua realidade, consciente ou não, e você foi registrando, assimilando, reforçando com seus pensamentos negativos, reforçando com as suas atitudes negativas, reforçando, até chegar nesse estado. Mas também, quando você ressignifica um sentimento que está te atrapalhando, te paralisando no lugar, e você coloca uma nova informação de maneira consciente, de maneira que você quer, de maneira intencional, aí você começa a falar:
nossa, que bom que eu tô diferente. Eu não era assim, eu era medrosa, olha, eu vivia na escassez, vivia endividada, eu não conseguia, eu tinha um dedo podre para relacionamento, eu não conseguia fazer nada direito, eu não conseguia prosperar na minha empresa, no meu negócio, eu não conseguia fazer a minha vida, eu não conseguia fazer a minha vida andar e ir para frente, não conseguia prosperar, evoluir, crescer, eu não conseguia mais amar, não conseguia ser tranquila. Mas de um tempo para cá você foi intencionalmente, dando nova direção, ressignificando a maneira de pensar, o seu pensamento, os seus comportamentos, criando hábitos novos ali. E esses hábitos foi te gerando novos resultados. E o que mudou foi a intensidade desse forte impacto emocional que criou novas sinapses neurais e mais o reforço dessas sinapses neurais junto com as percepções e mais as emoções e sentimentos que foi formados novos neurotransmissores. Eles criaram um pacotinho de informação e registrou no seu inconsciente. A partir desse momento, seu comportamento começou a mudar, ter um comportamento mais positivo, de coragem, de alegria, de segurança, de determinação, sentir mais amor, mais paixão, mais vibração pela vida, simplesmente por ajustar as informações que estão no seu inconsciente. E são as informações que estão aí que te impulsionam ou te paralisam. Por hoje é só, por agora é só. Próximo vídeo será a etapa do exercício para identificar as informações negativas que estão aí. Identificar as informações que estão paralisando você. Identificar também a percepção que você tem dessas informações. Fazer aquela investigação profunda, sabe? Mergulhar no mais profundo do seu ser, realmente seguir os passo a passo do próximo exercício que eu vou estar te passando, para você trazer à tona. Nós só conseguimos limpar aquilo que a gente está vendo que está sujo. A gente vai ter que tirar aquelas sujeiras emocionais, aquelas informações antigas que estão lá debaixo do tapete, para que possa haver um detox, uma limpeza mais profunda ali. E essa parte é trazer mesmo a luz. Trazer luz é trazer para a consciência. Uma vez que trazemos luz, identificamos o que está ali, o que não está funcionando muito bem, a gente resgata o poder que está em nossas mãos. O poder da escolha, o poder de decidir, o poder de criar as nossas vidas aos nossos próprios termos. Porque o poder é seu. No próximo vídeo será o exercício de investigação profunda para identificar o que está acontecendo aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.